Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 15 de maio de 2025, o pessoal chegando aqui no gráfico semanal, a gente vê que ele está levemente negativo, mas como assim a gente já falou nos demais estudos da semana, no semanal a gente não consegue ficar falando muitas coisas, né? Normalmente no começo da semana a gente tem mais previsibilidade de alguma coisa, mas por hora aqui a gente não tem muita novidade, tá? Ele está tentando se deslocar dessa região, porém, a princípio, ó, a gente não está tendo sucesso, não está tendo êxito na continuidade. Vamos aguardar até o fim da semana para a gente entender melhor como é que vai fechar essa semanal. No diário, a gente consegue observar o que? A gente tem esse topo que ele deixou bastante sombra superior. Ele até tentou ir buscar esse topo hoje, ó, no dia de ontem, na verdade. Pedir desculpas porque a garganta é um pouco ruim hoje, tá, pessoal? Então aqui, ó, a gente vai observar que esse candle 86 ele deixou bastante pavio, bastante sombra para cima. E esse candle 90, ó, ele tentou vir buscar essa região, mas por enquanto foi um movimento bem pequeno, né, em relação aos últimos candles aqui, ó, porque a gente tinha umas amplitudes, ó, por exemplo, 3.000 pontos, no candle 88, 2.250 pontos. Aí a gente teve um diazinho mais de lado aqui no 87, não, 1.165 pontos, que deve estar um pouco parecido com o candle de ontem, ó, 1.105 pontos, bem parecido. Então a gente percebe que em alguns momentos teve candles com pequenas amplitudes e depois entregaram movimentos mais fortes, tá? Então vamos aguardar e vamos tentar entender. Se ele perde a mínima do dia anterior, aí a gente tem mais possibilidade de uma correção próximo das médias, tá? Se ele testa e ganha a máxima, bem possível que ele venha buscar a máxima histórica novamente e tentar rompê-la para dar continuidade. Mas a gente tem que observar como é que o preço vai se comportar. Aqui nos 60 minutos, que a gente consegue ver, ele fez uma perna de alta, corrigiu, abriu o gapado já rompendo, depois ele voltou tudo, fechou o gap e aí foi buscar uma nova perna de alta e aí sim rompe de fato essa região. Dá uma corrigida, tenta fazer continuidade, mas aí já começa a deixar sinais de falha, ó. A gente consegue ver bastante sombra superior, apesar de um candle positivo, ele acabou que deixou bastante sombra que demonstra falha, pode demonstrar falha. Então assim, ó, a gente observa que o 60, ó, ele de fato não consegue firmar muito abaixo das médias, né? Ele ficou bem brigado nessa região de médias no dia de ontem, teve bastante dificuldade e quando passou, ó, logo voltou e aí acabou tendo fechamentos dentro da média, até fechou abaixo da média, mas não tem muita convicção. Então a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais e ver como que o preço vai se comportar hoje, para a gente entender se ele vem buscar essa retração aqui, ó, dos 60 minutos, ou seja, ele chegou perto da região de 50% e tem esse movimento aqui que a gente vai ver melhor no 15, que deixou uma marcação interessante aqui, né, próximo dessa região de 50%. A gente vai olhar depois no 15 como é que ficou. Então aqui agora, se a gente olhar, a gente vai observar o seguinte: teve um movimento para baixo, teve um movimento para cima,
depois teve um movimento para baixo, teve um movimento para cima. Então a gente começa a observar o que? Que está se desenvolvendo, apesar de feio, os candles não estão muito bonitos, ó. Estão se desenvolvendo movimentos descendentes no 60, tá? Para mim isso ainda não quebra a estrutura de alta. Na verdade ele seria entendido como uma correção para depois uma possível continuidade. Então o que eu esperaria desses 60 minutos aqui? Primeiro a gente precisa saber se ele vai vencer essas médias, se de fato ele vai ter força para descer um pouco mais. Se ele tiver força, ele pode vir aqui nessa marcação que vai confluir com o topo anterior. Se a gente pensar em corpo real do candle, aí vai ficar bem interessante, porque ele ganha uma amplitude aqui para buscar o 61.8, que é uma ótima região para se comprar, porque aí a gente tem uma retração que depois vai armar um movimento de continuidade. Então seria bem interessante, ó, não que ele vai fazer esse movimento em um candle só, mas é só para a gente entender o que ele poderia ganhar de previsibilidade a partir do momento que chegar ali. Ó, obviamente que ele vai buscar movimentos, né, ascendentes, vai fazendo os testes das regiões anteriores, das possíveis resistências que foram construídas através do preço, e aí a partir disso rompendo, e aí sim dando continuidade no movimento para cima, certo, pessoal? Tudo bem? E dando continuidade aqui, ó, tá? Mas aí, obviamente que são possibilidades que a gente está trabalhando aqui, tá? Mas para isso ele primeiro precisa descer, buscar essa região, uma região forte, que eu com certeza toparia fazer compras. O 15 minutos, se a gente observar, olha que interessante. Eu estava observando o gráfico e visualizei isso daqui, ó. Se a gente pegar do topo, e ó, a gente tem um pequeno canalzinho aqui, ó. Ele não está muito simétrico assim, ó, mas ele tá um canalzinho interessante, ó. Se a gente observar, ó, aqui, ó, vamos pegar esses pontos. É um canalzinho interessante, no qual ele vem respeitando, ele vem fazendo os toques na parte superior, buscando a parte inferior, e aparentemente está respeitando. Agora, se de fato ele parar por aqui, não conseguir mais voltar para o topo do canal, então a gente tem duas possibilidades aqui, ó, dele vir aqui testar o topo, para depois possivelmente corrigir e tentar romper, ou de fato continuar o movimento descendente. E aí pode chegar lá naquela região que a gente comentou, não vai ser reto assim, vai ser no zigue-zague, né, ao passar do tempo. Ou pode simplesmente, ó, nem fazer esse movimento, ele já vir direto aqui, ó, fazer um movimento, né, descendente, certo? E depois fazer correções para aí sim, continuando o movimento para baixo. Tudo bem? Então a gente tem que observar como ele vai se comportar. E assim, toda vez que ele tocar na parte, enquanto ele seguir nessa tendênciazinha de micro tendência de baixa, tocou na parte superior, a gente pode armar vendas. E tocou na parte inferior, compras. Se você for a favor apenas da micro tendência, vendas, vendas, tocou em cima, vendas. E aí você vai tentando extrair valor desses movimentos, tá certo? Os 50% é uma boa região de compra também, assim como o 61.8. Então, eu vou ficar bem de olho nessa região aqui. E quando chegar ali, eu vou querer ver qual vai ser o comportamento do preço. E se ele der bons sinais de compra, eu topo comprar, tá? Uma outra forma de comprar seria ele dar uma puxada, romper, depois vir fazer um reteste do canal e aí construir movimentos de continuidade. Aí vai testar essas resistências e aí possivelmente pode buscar o topo de ontem e depois o topo histórico novamente. Tá certo, pessoal? Então o que eu estou vendo para o dia de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Deixe aquele seu curtir, bons trades e até amanhã.